Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre três sistemas: o respiratório, o cardiovascular e o urinário. A respiração. O oxigênio ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Ele compõe cerca de 21% do ar atmosférico. Sem ele, o nosso corpo não consegue obter a energia presente nos alimentos. Então, ele é necessário para aproveitar essa energia dos alimentos, e esse processo de aproveitar essa energia dos alimentos é o que gera gás carbônico. O ar, ao ser inspirado pelo nariz, ele é filtrado, aquecido e umidificado. Esse processo acontece por conta da respiração, que é a transformação que ocorre no interior das células do nosso corpo, né? Durante a respiração, nós realizamos trocas gasosas com o ambiente, conforme mostra a imagem aqui. Então, nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico, né? Inspiração e expiração. Inspirar é quando o ar entra nos meus pulmões e expiração é quando ele sai. Então, eu inspiro o oxigênio e expiro o gás carbônico. O oxigênio ele entra no nosso corpo por meio de um conjunto de órgãos que chamamos de sistema respiratório. O sistema respiratório ele é composto pelo nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, os brônquios e por seus principais órgãos que são os pulmões. Aqui na imagem eu tenho os alvéolos, né? Esses alvéolos, eles ficam nos pulmões e eles são pequenos sacos envoltos por uma rede de vasos sanguíneos bem finas. Nos alvéolos é que ocorre a troca de gases. O oxigênio, ele passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos. Aí aqui embaixo eu tenho os vasos sanguíneos, né? Em vermelho eu tenho demonstrado o sangue que é rico em oxigênio e em azul o sangue rico em gás carbônico. Primeira atividade, nós vamos ordenar os órgãos de acordo com o caminho que o ar faz pela inspiração. Então, por onde o ar passa primeiro quando eu inspiro, e assim eu vou ordenando sucessivamente. Então, quando eu faço a inspiração, o primeiro órgão pelo qual o ar passa é o nariz. Depois ele vai pela faringe, pela laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Em que estrutura do sistema respiratório o gás oxigênio passa do ar para o interior do corpo? Então, quando ele passa do ar para o interior do corpo, isso acontece nos pulmões, especificamente nos alvéolos. Como que essa substância chega a todas as células do corpo? Ela chega através do sangue, através da circulação do sangue. Já que falamos em circulação do sangue, né? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a circulação, sobre o sistema cardiovascular também. Então, o sangue ele é o responsável pela distribuição dos nutrientes e do gás oxigênio para todo o corpo. O sistema cardiovascular ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O coração ele é um órgão muscular que se contrai e relaxa sem parar, bombeando sangue, fazendo chegar a todas as partes do corpo. O sangue ele circula pelo interior de três tipos de vasos sanguíneos, que são as artérias, os capilares e as veias. Os capilares eles estão demonstrados aqui no cantinho da tela. O sangue ele sai do coração pelas artérias, que se ramificam até formar vasos sanguíneos bem fininhos, que são chamados de capilares. Os capilares, eles permeiam todos os órgãos do corpo. É por meio deles que nutrientes e gás oxigênio chegam às células. Ao mesmo tempo, os capilares recolhem o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do corpo. O sangue dos capilares volta para o coração pelas veias. Próximo aos capilares, as veias são muito finas e ficam cada vez mais grossas conforme se unem. O sangue entra no coração por grandes veias. Atividades da página 161 relacionada ao sistema cardiovascular. Então, o sangue transporta duas substâncias relacionadas ao sistema respiratório. Quais são essas substâncias? São duas substâncias. É só vocês lembrarem do processo de inspiração e expiração que vocês vão lembrar quais são essas substâncias.
Número 2, por que é importante que os vasos sanguíneos estejam espalhados por todas as partes do corpo? Então, é importante lembrar que no interior dos vasos sanguíneos é que circula o sangue, né? Que leva oxigênio e nutrientes para as células de todos os órgãos. Então, por que eles são importantes? Ficou fácil agora, né? Excreção. Em suas atividades, as células produzem resíduos que não são necessários ao corpo. E se esses resíduos se acumulam, eles podem se tornar prejudiciais para a saúde, por isso, eles têm que ser eliminados. O processo pelo qual o corpo elimina esses resíduos é chamado de excreção. No corpo humano existem órgãos que atuam na eliminação de substâncias dissolvidas no sangue. Esses órgãos eles formam o sistema urinário. O sangue recolhe as substâncias tóxicas das células e as encaminha até esses órgãos, né? Então, o sistema urinário ele é composto pelos rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Aqui embaixo eu tenho um esquema de como acontece esse processo de excreção, começando com o sangue entrando nos rins, sendo filtrado. Quando o sangue passa pelos rins, ele fica livre das impurezas e ele volta a circular pelo corpo. Esse processo acontece continuamente ao longo do dia e da noite. Apenas algumas substâncias passarão a compor a urina, enquanto outras, úteis ao organismo, voltarão ao sangue circulante. Então, a gente tem aqui o sangue entrando nos rins, os rins retirando o sangue, a quantidade de água e vários outros materiais para formar, parte deles vai formar a urina, depois a urina se formando nos rins segue para a bexiga pelos ureteres, a urina ela fica armazenada na bexiga, quando a bexiga fica cheia, sentimos vontade de urinar. A urina sai da bexiga pela uretra, que a conduz até o meio externo. Aí aqui eu tenho, na imagem demonstrada, o sistema urinário masculino. A bexiga e a uretra estão representadas em corte, tá? Mas na apostila tem também o esquema do sistema urinário feminino. Atividade da página 163. Então, a gente vai relacionar as colunas, né, as suas funções com os órgãos. Então, eu vou fazer a primeira com vocês. Ó. Canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga. Qual é o nome desses canais? Tá fácil, né? Já tá falando que são canais. Então, só pode ser os ureteres. E aí, vocês vão fazer as outras. Ó, órgãos que retiram substâncias do sangue e formam a urina. Órgão no qual a urina fica armazenada por algum tempo. Ou é o rim ou é a bexiga. Por que é necessário um sistema encarregado de limpar o sangue? Então, o sangue, ele recolhe resíduos produzidos pelas células de todo o corpo que não podem se acumular. Né? Então, o sistema urinário ele se encarrega de eliminar alguns deles, tá bom? Atividade da página 164 do Agora Eu Sei. Então, vocês vão ler com bastante calma, bastante atenção, as frases que estão sendo ditas pelo menino, né? E vão preencher as lacunas com as palavras do quadro. Então, eu adoro banana. Além de ser muito gostosa, ela me dá... O que ela me dá? Aí vocês vão procurar a frase ali. Ela me dá energia para brincar e contém... Aí vocês vão procurando e completando, tá bom? Número 2. Alimento é a mesma coisa que nutriente? Explique a sua resposta. Não, alimento não é a mesma coisa que nutriente. Os nutrientes, eles são substâncias que estão contidas nos alimentos necessários para o nosso organismo. Então, não é a mesma coisa. Atividade número 3. Observe o experimento que Júlia fez com sua mãe e responda ao que se pede. Júlia pegou 2 comprimidos efervescentes, um dos comprimidos ela triturou, o outro ela deixou inteiro. Em seguida, ela colocou o comprimido intacto em um copo e o triturado em outro. Então, ela dividiu os 2 comprimidos, cada um num copo. Depois, ela adicionou água nos 2 copos e observou o que aconteceu com os comprimidos. Então, letra A, qual comprimido você acha que foi dissolvido primeiro? Continuação da atividade 3 sobre o experimento. Letra B, que etapa do experimento de Júlia pode ser comparada à mastigação? Então, a experiência dela tem poucas etapas, né? Então, ela pega um comprimido, um ela tritura, outro ela deixa inteiro, ela divide em 2 copos diferentes, coloca água e espera para ver o que acontece. Então, qual dessas etapas que pode ser comparada à mastigação?
Então, essa eu vou fazer junto com vocês. A etapa que pode ser comparada à mastigação é a etapa em que ela tritura o comprimido, tá bom? Letra C. O que se pode concluir com esse experimento sobre o papel da mastigação na digestão? Então, vocês vão relembrar o que vocês escreveram na letra A, se foi comprimido inteiro ou comprimido triturado, a resposta da letra B, para poder fazer a conclusão desse experimento, tá bom? Atividade número 4. Assinale a relação correta entre as atividades corpóreas. Então, apenas um desses itens está correto. Então, vamos fazer a leitura. Letra A. A excreção fornece nutrientes para as células respirarem? Não. B. A digestão e a circulação fornecem tudo de que a célula necessita para respirar? É a digestão e a circulação que fornecem tudo que a célula necessita para respirar? Acho que não, né? Letra C. A respiração transporta os gases absorvidos na excreção. E letra D. A circulação distribui os nutrientes obtidos pela digestão no corpo. Vocês vão assinalar a alternativa que está correta, tá bom? Atividade 5, última da unidade 3. Então, relacione o nome do processo à sua função. Então, a gente tem aqui os processos de respiração, digestão, excreção e circulação, e vocês vão relacioná-los às suas funções. Então, eu vou fazer duas com vocês, vocês fazem as duas que sobrarem. Obter nutrientes dos alimentos. Essa é a função do processo de digestão. Eliminar substâncias indesejáveis do corpo. Eliminar. Tá fácil, né? O único processo aqui que elimina é o processo de excreção. Aí sobrou só o processo de respiração e circulação. Vocês vão ler as duas funções que restaram para poder fazer a relação entre as colunas, tá bom? Finalizamos a aula de hoje, finalizamos também a unidade 3 da apostila 2. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo de hoje. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Se cuidem, estudem, aproveitem o final de semana e até a próxima aula.